Olá, começamos mais um Papo de Mãe. Oiê! Depois de um tempinho longe aqui, né? Mas nas redes sociais vocês estão perto, né? Então, todos os dias lá, alguma coisinha da gente tá vendo. Vocês estão vendo. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Como é que passou essas semanas aí, né? Longe, mais perto da gente. Como é que foi a noite? Como é que foi? Já dormi-se bem, né? Eu dormi bem, tô dormindo muito bem. Que bom. Minha filha já tá mais velha, 4 anos, né? Ela Já ferra no tá sono mais do lado. legalzinho ali, né? Gente, eu sou a Débora. Pra quem tá chegando agora, né? Débora Correia, jornalista, tagarela do rolê. No Instagram, @debscorreia. E essa é a menos tagarela, mas também um pouquinho. Grazi. Eu sou a Grazi, menos tá galera. Tá, galera. Com problema Tudo certinho, é nóis. Problema tudo de certo. dicção. Mas lá no Instagram é Grazi Cândido. E nós também temos o Instagram aqui do Pod Papo de Mãe, que é exatamente @pod Papo de Mãe, né? Você que tá acompanhando aqui, chegou por indicação de alguém, já segue a gente lá nas redes sociais, que a gente tá sempre postando algumas coisas lá pra vocês. Porque vida real tá lá, né? A vida real tá lá. Ô, Débora, vamos começar então falando dos nossos parceiros, né? Hoje nós estamos aqui com a parceria da Luri Closet, que a gente, né, todos os programas vocês já conhecem essa parceria aí já de muito tempo. Nós amamos os lookinhos delas. Hoje nós estamos vestindo a Luri Closet. Sim, depois vocês vão ver o look completo, que a gente tá com só metade aparecendo aqui. Quem tá no Spotify também não tá vendo, né, Não Grazi? tá vendo? Daí a gente vai postar uma fotinha lá no Instagram. Ó, a importância do Instagram aí. Isso aí. E a gente tá aqui na descrição também com o @ da Aluri. Tem o QR Code passando aqui na tela também, falando um pouquinho sobre o Aluri, né? Escaneia lá o celular e vai pro Instagram dela. Ela faz consultoria de imagem, de cor, né, também. Então, os lookings dela são perfeitos, do slim ao plus size. Gente, é importante, só plus size também, né? Porque as mamães, ai, gente, não Deu uma encontro roupa e engordadinha, tal. Tem lá de todos os tamanhos, ela é maravilhosa. Perfeito. E também, gente, quem também nos apoia aí, parceirona desse programa aqui, de todos os nossos podcasts, é a Inti Clean, fisioterapia íntima, a Mari, maravilhosa. Inclusive, a gente fez um programa com a Mari, vocês podem acompanhar lá, tá lá disponível no YouTube. Muita informação legal, gente, para as mamães, né? Para quem já é mamãe, que quer se cuidar, que daqui a pouco também teve alguma dificuldade aí depois da gestação, incontinência, enfim. Ou para quem não é mãe, quer se preparar, né, para um Muito parto, por importante, exemplo. né, Débora? Gente, é Muito maravilhoso. importante. Para as crianças também, ela É. deu muitas dicas bem legais aí para os pequenos, para quem daqui a pouco tem dificuldade de fazer cocô, né? Ou tá passando o processo de desfraude, gente. Dá para fazer um Muito acompanhamento importante. bem legal. A Mari é bem tranquila, ela trata com muito respeito, com muita educação. Então, vale a pena, né, ter esse contato com a Mari. A gente teve um programa com ela, que também tá a acesso aqui no YouTube. Lá no nosso Instagram também tem alguns cortes com a Mari também, que são conteúdos legais para assistir, para depois você se identificar e entrar em contato com eles também. Nossas parceiras que tem muito conteúdo aí também pra vocês, né, gente? E hoje, vamos parar, né, de papear aqui? Vamos pro que trouxe interessa. outra tagarela, será, Grazi, que a gente trouxe? Com certeza. Mais uma da turma da comunicação aqui com a gente. Gente, a Grazi é publicitária, tá? Eu jornalista verdade. publicitária. E a gente recebe aqui hoje no estúdio mais uma jornalista linda, Michele Piccolo. A Mi, maravilhosa. Obrigada por vir aqui participar com a gente. A Michele é mãe também. Mãe da Bebel, coisa mais linda. Olha, é engraçado. Gente, muito obrigada pelo convite. Primeiro, antes de iniciar qualquer papo, né? Papo de mãe, papo de amiga, enfim. Quero agradecer muito, né? Eu conheço essas duas meninas maravilhosas. E que tiveram essa iniciativa mais do que necessária, né? Muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo dividir com vocês um pouquinho da minha história, desse meu trajeto, né? Como mãe também, da minha vida, uma parte, enfim, que a gente vai conversar, bater um papo tudo. Sim. Muito obrigada mesmo pelo carinho e pelo convite. Legal. A gente, mãe, a gente aprende muito com outras mães, né? Por isso, a gente gosta tanto de trazer mães para falar das suas vivências, né? A gente troca muito. Acho que muito do que eu aprendi na maternidade foi com outras mães, Sim. mais do que lendo, por exemplo, né? Quanto a gente Sim. aprende com A vida real experiências. mesmo, né? Com certeza, não, e quando a gente se vê grávida, né, a gente começa a alimentar tudo, né, os conteúdos que a gente vê por aí, tudo, né,
E o que eu mais descobri, né, eu costumo dizer aquilo que eu mais fiquei comigo é ver aquela criança, né, aquele bebê que está por vir, né, como um ser que ele merece respeito e muita atenção da gente, né? Porque a criança, às vezes, ela é um pouco... as pessoas não dão ouvidos, né? E eu acho que isso foi o que mais me puxou, assim. Então, a partir desse momento que eu me vi grávida, eu comecei até mesmo a absorver mais esses conteúdos e trocar ideias também com outras mamães, né? Que é tão importante. Isso é verdade. Às vezes a gente trata a criança como um robozinho, né? Isso. Eu vejo pessoas que fazem isso, né? A gente, eu não faço isso, mas... modo de falar, né? Modo de falar, mas muita gente que faz isso. Não, ela não quer comer agora. Não, tem que dar não sei o quê. Tem que comer o prato inteiro. E, na verdade, a gente, como mãe, como família, a gente sempre quer que a criança tenha autonomia, né? Ah, não, quero que ela faça xixi sozinha, quero que ela coma sozinha, mas tu não deixa fazer ela nada sozinha. Quando ela quer decidir alguma coisa, tu não deixa. E aí, né? Não, e até mesmo esse olhar que a gente tem pela criança do próximo, né? Quando a gente não é mãe, muitas vezes a gente julga, né, a mãe, né? Ah, por que ela está criando assim? Por que ela faz isso? Por que não faz assim, desse jeito? E quando tu se torna mãe, tu acaba tendo um olhar diferenciado para aquela outra criança, né? Aquela que não é a sua, né? Entende e passa a respeitar muita coisa, né? E passa a respeitar muita coisa, né? Então, isso eu acho que isso é algo que muda as crianças e o desenvolvimento do ser humano, né? Porque quando tu começa a respeitar a criança lá desde os seus primeiros anos, né? Ela vai se formar um adulto melhor, né? Então, eu acho que tudo passa por isso, né? Tudo passa por esses primeiros anos da criança. Então, a mãe, né? A mulher que tá ali, né? Prestes a dar à luz, é muito importante que ela tenha esse cuidado de entender a criança, de respeitar a criança, né? Porque é a partir desses primeiros anos, né? Dessa criança, desse bebê, que a gente vai conseguir formar cidadãos melhores, assim, né? Pessoas melhores. Gente, das vivências, né, da Michelle também, a Michelle passou por uma grande transformação, que foi a luta contra o câncer, né, o câncer de mama, mas depois a gente vai entrar nessa transformação. Vamos começar pela primeira. Vamos pela primeira grande transformação, que foi a maternidade, é uma grande transformação, né? Como é que foi que tu se descobriu mãe? Como é que foi esse processo? Era tentante? Conta pra gente essa história aí. Não, ela não. Só foi. Eu costumo dizer que se não tivesse sido assim, talvez eu não sei se eu pararia para agora eu vou ser mãe. Já tinha carreira, já era jornalista? Já estava com carreira? Já, eu engravidei com 35 anos, né? Já estava quase ali, né? E foi um susto, né? Descuido, enfim, e a Isabel veio, foi um susto mesmo, eu não esperava, eu descobri a gravidez que eu já estava com quase 2 meses, né? Ali. As semanas, né? Que a gente costuma dizer. E que depois que passa a gestação, a gente não sabe mais. Uma coisa que a mãe descobre que são as semanas, né? E aí foi um susto, foi aquele misto, né? De medo, insegurança, mas ao mesmo tempo alegria, enfim. E aí a minha gravidez, a minha gestação, eu passei muito bem, né? Eu tive uma gestação muito tranquila, assim, no sentido de sabe, aqueles enjoos, eu não tinha, né? De se sentir bem. Então a Isabel, eu consegui aproveitar muito a minha gestação. Logo em seguida, eu tive que voltar a trabalhar, né? Logo em seguida, eu retornei, a Isabel tinha 4 meses, então no local onde eu trabalhava tinha a parte da creche ali, que a gente chama, que fica com as crianças. Eu tive essa oportunidade de ficar pertinho, porque eu conseguia ir até nos horários ali para amamentar. Então, eu fiquei mais tranquila nesse sentido, quando a gente fala dessa volta da mamãe para o ambiente de trabalho. E a Isabel, ela sempre foi muito tranquila nessa questão de adaptação, né, escolar.
É uma menina muito criativa, né? Enfim, que se envolve. Artista, né? A Bebel é artista. Ela gosta de pintar, enfim, Puxou alguém, puxou a desenhar. mãe ou o pai? Na criatividade. Mas tu pinta também esse Não, desenho? eu acho, a Bebel, gente, a Bebel, ela ama uma câmera, ela ama dançar, né? Pelo que eu conheço, assim, das redes sociais. E Ela é blogueirinha. Ela é blogueirinha. Simplesmente ela é a Michelle. Não, mas ela é assim ali, tá? É? Porque é muito engraçado. Eu digo, Isabel, tu é quase eu mirinha, assim, pequenininha. Porque eu sou formada em jornalismo, mas eu sempre quis, assim, sonho de pequena, assim, eu queria me formar em artes cênicas, eu queria ser atriz. Eu sempre gostei do palco, né? Era um local que eu gostava, assim. Eu era aquela menina que imitava a Xuxa na frente da TV. Fez teatro né? Fiz teatro. E aí, pelas curvas da vida, eu fui parar no jornalismo, porque no jornalismo tinha TV, né? Então... O que eu posso fazer, já que aqui não tem artes já que não cênicas? tem, Vamos para o jornalismo. Eu tinha uma irmã que também tinha se formado, enfim. E aí eu fui parar no jornalismo. Sou apaixonada pela minha profissão, gosto muito, mas eu sempre tive esse lado da dança, sabe, das artes, né, como um todo. Assim, meu sonho era cantar, mas, sabe, tragédia. Esse ficou no sonho mesmo. Isso só ficou no sonho. No chuveiro, talvez. E eu vejo muito, mas eu sempre fui, mesmo gostando de toda essa área, eu nunca fui uma menina, uma criança extrovertida, assim. Eu sempre fui mais tímida, né? Talvez por isso mas eu me sentia muito à vontade quando eu estava nesse ambiente do palco para interpretar, para pegar um microfone, eu me sentia bem ali. Mas eu era tímida e eu vejo a Isabel um pouco assim, ela gosta de todo esse contexto, mas quando ela está aqui para tentar interagir, ela fica um pouco assim. Sabe que eu era assim? Se ambientar, até se ambientar. Há uma esperança. Eu era assim, tá? Sabia? Quando eu era pequena. Pai, quero um sorvete. Pai, me dava moedinha. Não, pai, mas eu tinha vergonha de falar com o vendedor. Nossa, né? Mas não sei o que aconteceu. Não sei. Né, Deu um choquezinho. Que nunca mais parou de falar. Então tem isso. Às vezes a gente cobra muito da criança, né? Vai, faz isso, vai lá. Né, como se a criança ela fosse ela tivesse pronta, a gente não está pronta, né? A gente é uma constante evolução, a gente aprende todos os dias e com a criança é assim, ela precisa ir se descobrindo, né? Ela vai se descobrindo ao longo das coisas. No tempo dela, né? No tempo dela, né? Então, daí, às vezes a gente fala, né? Mas eu, na idade dela, eu já fazia isso. Tá, mas era eu, não era ela. Então, isso também não quer dizer se a criança é uma criança que está lá super extrovertida, que ela vai, né? Lá, quando for na fase adulta, vai dar tudo, ela vai ser assim. Como aconteceu contigo, né, Debbie? E hoje tu é uma menina, uma mulher, né, que adora se comunicar. Bem extrovertida. Então, e eu acho que a Isabel é um pouco assim, eu vejo um pouquinho ela, assim, de mim. E lembrando, assim, desses 6 anos, né, com a maternidade, vivendo e tal, qual foi tua maior dificuldade, assim, ou uma das, né, dificuldades, assim, que tu pensa e tu lembra? Será que foi a volta ao trabalho? O que será que foi até agora, né, que são 6 anos? Eu costumo dizer que desde que eu descobri a gravidez, eu acho que os anos mais intensos da minha vida foi da gravidez até agora, assim, né? De 2016, final de 2016, né? Quando eu descobri a gravidez até nos dias de hoje, assim. Eu acho que eu nunca vivi tantas coisas, né? As alegrias, tristezas, medos, inseguranças, tudo isso né, foram nesse espaço de tempo, assim. Mas na gravidez, aquilo que me preocupava muito, assim, é essa questão de parece que a gente está sempre devendo, né? Eu ia trabalhar e ela ficava comigo, logo no início. Mas depois ela foi para uma outra escolinha, então ela passava o dia inteiro na escolinha. A Isabel sempre ficou nesse período integral na escola, né?
Isso às vezes me batia um pouco, né? Porque, nossa, como é que eu deixo minha filha, né? Esse tempo todo na escola, esse tempo, essa qualidade do tempo que eu ficava me questionando um pouco. Então, o que que eu fazia? Sempre quando eu chegava em casa, eu tentava ter esse tempo com ela, né? Aí eu fui descobrindo que não importa o quanto de tempo tu fica, né? Importa a qualidade que tu tem, né? Sim. E aí, eu acho que isso me pegou um pouco. E a questão de dificuldade também foi que eu mais senti em relação ao tratamento, né? Todos esses perrengues que a gente passa e faz, né, na maternidade. Vocês falaram aqui de desfraude. Eu tive uma questão com desfraude dela, assim. Apesar de ela ser super independente em algumas Aham. coisas, foi mais difícil, foi um pouco mais difícil Aham. para eu fazer esse desfraude dela. Não me perguntam por quê, porque eu nunca fui aquela mãe que vai pro banheiro, Sim. faz Aham. xixi, faz o Ela não queria tirar a cocôzinho. fraldinha. Ela só não queria. Ela só não queria, Aham. Tinha algum medo, alguma né? coisa? Na cabecinha dela, assim, ela tinha medo de ir no vaso? Como é que era, assim? Ela tinha receio, Receio. assim, receio de, ela tinha um receio de tirar, de ir ao vaso, né? Agora, o porquê, É o processo de cada é um criança, processo de né? cada um, só que a gente começa a ficar aquela cobrança, né? O Chega que aquela será que eu fase, fiz? Será que eu ensinei certo? eu- Será que... o Aí que tu que eu começa deixei de fazer? a pesquisar, né? O que eu tô fazendo? É. Quantos anos? Qual é o máximo que uma criança tem? A Aham. partir de qual idade eu preciso ir procurar ajuda, A gente né? fala sempre sobre isso, né? A internet é a nossa amiga, se a gente souber usar. Agora, a gente Isso. também pode ter muitas coisas lá que a gente pode atrapalhar um pouco, né? É. E aí, assim, ó, aquela dificuldade de muitos têm, né? De não dormir no quartinho, o quarto dela, Sim. né? Eu não passei a chupetinha, né? A mamadeira. Mas o desfraude, minha gente, foi puxado. Tu lembra Exato. quanto tempo que durou, assim, esse processo todo? Ela já não dormia com a fraldinha desde os 2 anos e meio, 3, à noite, né? Uhum. Porque muitas vezes acontece de a criança desfraldar durante o dia É, e à o noite inverso. não. Não, e ela desfraldou primeiro Ó, interessante. à noite para depois. Então, E daí ela não levantava não pra fazer entendi. xixi. Não, o Dormia. sono. Nossa, o- perfeito, maravilhoso. é, Ah, o que que é um desfraude perto de uma noite inteira de sono? então, ótimo. Prós e então, contras. Escolha-se e compra. mas teve essa questão de um É. pouquinho de culpa Na cobrança, na né? cobrança, né? E a gente se sente culpada, né? O porquê é porque a cobrança, né? As pessoas Uhum. cobram, É. as pessoas ficam te perguntando muito, né? É igual a mulher, né? Casou, tá namorando, casou, noivou, e depois ter tu filho casou, tu quando? vai ter filho quando, E o segundo? né? E o segundo o vem quando? Então a gente Vai pra fica- faculdade quando? É. Com a criança com 5 anos. É. Vai fazer o que na É. faculdade? O que tu quer ser quando crescer? Uai, não Ai. sei. Então Grande. a gente tem que aprender a lidar, né, com isso, né? Mas do mais a questão da minha gravidez e esses primeiros anos foram tranquilos, assim. Eu tive muita sorte com a minha filhinha. Mas tu é uma pessoa muito tranquila também, né? Deve ter passado uma tranquilidade pra ela. Eu sou. O meu esposo Eu já já sou é um pouco mais Pilhadinho. é mais pilhadinho. Tem um mas equilíbrio, eu um sou. certo Tem tem um equilíbrio. Mas eu sempre quis, né, ser mãe, né? Uhum. Apesar de ter sido mãe um pouquinho, com a idade um pouquinho, né? A idade, né? 35 anos. Aham. gente. Mas, né, eu já tinha passado dos 30, né? E eu sempre tive vontade de ser mãe de menina. Ah. Muito engraçado, assim. Aí, tá vendo? Sempre quis ser mãe. Talvez, se fosse por ti, tu ia deixando. Deus falou. É Vai, agora, né, Vai, querida? é agora, aproveita, vai. E é justamente isso, porque eu sempre. É a rotina de jornalista, né? Aquela coisa, aquela loucura. E aí eu sempre fui deixando, né? Não é trabalho- agora é o momento. O trabalho né? demanda muito, né? O trabalho, aquela correria, né? E aí foi indo, e quando eu vi, eu tava ali já com 2 meses, e agora? Né? E tu que trabalhou sempre, assim, sempre nessa correria, como é que foi esse período do pós ali, que tu ficou um tempinho parada, uns 4 meses, né? Ah, Como é que foi esse baque, assim, de tu, agora eu tô parada? Ai, foi maravilhoso, gente. Adorei esse baque. Ai, adorei, é muito bom a gente É, poder né? curtir essa fase. É o baque gente. necessário, né? A mulher deveria aproveitar mais esses baques, né, É durante a verdade. vida, É né? verdade. Mas não, enfim, né? Não é assim para todo mundo, e hoje a gente sabe que ter
Um já é difícil, imagina 2, 3, enfim. Nem todo mundo consegue parar todo mundo consegue mesmo. parar, Mas, não, eu aproveitei muito, né? Eu tive muita ajuda da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, né? Com a própria questão de lidar com a criança, né? De Sim. tudo. Então eu adorava. Apesar de que às vezes a cabeça fica um pouquinho, né? O que está acontecendo no trabalho, nisso e tudo. Mas aqueles momentos eu aproveitei muito, sabe? Muito mesmo, assim. Foi muito E a Bebel gostoso. é bem parceirinha tua? É uma puxa-saco. Tinha que ser menina mesmo, tinha que ser ser melhor É. amiga. Todo dia ela... Ai, gente, é tão bonitinho, né? Quando a gente vê a criança tendo essas atitudes, né? Ela fala, mamãe, eu te amo. Aí faz cartinha na escola e coloca, mamãe Michele, eu te amo. Coisa Oh, meu linda. Deus. Né? Aí às vezes canta musiquinhas, então é muito gostoso. Daí é artista né? e mesmo que faz as cartinhas, né? Aí adora, pinta e faz. E aí às vezes ela faz a cartinha lá no quarto e ela quer me dar como surpresa. Aí ela joga assim na sala para eu ver, quando eu passar eu vejo a cartinha. Então, isso é maravilhoso, né, gente? Não tem preço. Às vezes a gente que dá umas bloqueadas, né? Porque, né, aquela coisa, Isabel, tu não se arrumou para a escola ainda. E ela tá lá pintando, fazendo uma carta. E eu não sei que é para mim, né? Ai, daí já fica Aí daqui a sentida, pouco, ai, eu não arrumei meu porque eu Deus, tava ela tava ali fazendo e eu, né? Mas tudo, né? A gente vai lidando muito bem com isso, né? E isso realmente, meninas, eu acho que não tem preço, né? Esse amor, né? Que os filhos têm pela gente, e a gente pelos filhos é de Deus mesmo e a gente tem que aproveitar. E nós três aqui com filhos com idades diferentes, né? Daí a gente já fica pensando, nossa, como é que vai ser a Aurora com 6 anos? Quando fazer cartinha. Quando aprender a ler e tudo mais. Quando ela fez o primeiro, mamãe, desenha um coração pra você. Do mesmo... Eu guardei, eu recortei aquele coraçãozinho, guardei. A gente guarda tudo que vem. Eu já guardo, eu já tenho uma caixa lá em casa, que é uma caixa das recordações. Vocês têm isso? Muito! Gente, eu tenho isso, assim, ó. muito. E recomendo. Acho muito legal. Daí, de vez em quando, tu vai lá e abre. Imagina quando o Oliver fez essas coisas pra mim. Espera ele ir pra escola. Gente, Agora daí vai tudo faltar que vem em da casa. escola eu guardo. Guardo. Às vezes, assim, ó, Fervilhando. vem um coraçãozinho pintadinho. Ai, meu Deus, eu vou guardar isso aqui. E a pena de jogar fora, aquele coraçãozinho. Parece que a gente vai junto com o coração, assim, sabe? Não, e se tu chegar, não, vou ter que jogar, porque longe da criança. Longe da criança. Porque senão a mãe jogou fora o bonequinho que eu fiz. Mas experiência própria. Mas a maternidade é muito gostoso. Eu, por exemplo, eu acompanhei um pouquinho o início da gravidez da Grazi e eu tenho que contar um negócio aqui, gente. Não, a gente trabalhava junto, né? A gente trabalhava junto e no dia, que depois eu vou contar um pouquinho da minha história com o câncer de mama, no dia que eu estava chegando, que eu fui fazer o meu exame, porque eu levei um susto também, minha vida é tomada de susto, né? Tanto na gravidez quanto... E eu cheguei depois do exame que eu tinha feito, que eu sabia que eu tinha nódulos, né? E que eu precisava investigar. E eu cheguei, voltei daquele exame, cheguei no trabalho assim, toda que não sabia, né? Meio que pisando em ovos, daqui a pouco eu olho para o lado, eu vejo uma pessoa comendo uma metade de uma melancia. Gente, sério, era uma melancia. Logo depois do almoço. Você sentiu fome na gestação, Grazi? Era a melancia da Magali, né? Era literalmente a melancia da Magali, ela colocou em cima da mesa dela. E eu olhei aquilo, eu falei, algo de errado não está certo. E ela não sabia ainda da gravidez. Ah, tu não sabia que estava grávida? Não. Aí eu falei... E tu não achou estranho? Tu tá com tanta fome de melancia? Eu não achei, mas elas acharam. Eu falei, Grazi, o que é isso? Uma metade de uma melancia. Tu foi ali no mercado comprar uma coisinha. Sabe quando a gente compra uma besteirinha? Docinho, sabe? Um docinho? E ela voltou com a metade da melancia. Só que eu fiquei pensando assim, gente, ela teve que subir um morrinho, né? Porque no trabalho ali, né? Tem um morrinho ali, tu vai no mercado e depois tu tem que subir. Eu falei, olha, era muita vontade da melancia, né? Porque... Tu foi no mercado pra comprar a melancia? Sim. Fui. E não pensou assim que o extra e meu corpo aquele tá bem... dia, olha só, né? Não pensei. Olha os detalhes. Aquele dia eu tava enjoada. Eu não conseguia almoçar.
Eu tava, Mas a sabe, melancia... e eu tava com uma, assim, não, eu vou no mercado ver o que, eu tava com uma vontadinha, assim, de um negócio gelado. E daí eu assim, vou no mercado ver o que eu vou conseguir pra almoçar. Eu esperando, sei lá, um picolé, né? Mas eu voltei com uma melancia. Era aquilo que eu precisava. E eu lá, com uma faquinha, E tirando comendo. as carocinhas. Comendo. E eu falei, eu agradeço a Graça, porque eu tava assim tão, né? Aí ela te botou no chão um Eu pouquinho. falei, olha, né, a melancia, ela me fez rir. Eu achei aquela cena, eu nunca vou esquecer da Graça comendo uma melancia. Assim. Eu tenho uma foto daquele dia. Eu bati Sério? uma foto pra mandar pro Gustavo. Olha só que eu tô Tamanho da almoçando. melancia. Não, eu quero ver depois. Tá ali. Vou postar nos stories. A melancia. A melancia. Mas a maternidade, ela é isso, gente. Elas são histórias para contar, né? Ela é uma história para contar, né? A gente tem, e são esses detalhes, né? Essas pequenas coisas que vão ficando, que vai ficando na nossa memória, né? É muito gostoso, é muito gostoso. Não, e uma grande transformação que tu teve, né? A gente falou do câncer e que não tem como separar da maternidade, né? Porque foi um processo que tu viveu junto com a maternidade, né? É uma filha pessoa tava só, ali né? Passando por aqui. Como é que foi essa história? Tu falou um pouco, né? Da Da descoberta. Descoberta foi no dia da melancia, então. Foi no dia da melancia, foi no dia da melancia. Então, como eu estava falando para vocês, né? Esse período da minha gravidez até os 5 anos, quando a minha filha estava com 5 anos, foram os mais intensos, né? Avassaladores, assim, da minha vida. Porque eu passei por uma gravidez, por uma gestação, aqueles perrengues, né, de início, né, aquelas fases, né, de 1 ano, 2 anos e tudo isso era correria no trabalho também. Eu tinha que lidar, né, com as questões da casa, de uma criança pequena, do trabalho. E quando ela estava já começando a crescer um pouquinho, veio esse susto, né, da minha vida, que foi um câncer de mama, que eu não esperava, eu não sentia absolutamente nada. Não tinha, eu fui fazer os meus exames de rotina, aqueles que a gente faz no final do ano, sabe, para passar o cheque, a gente dá aquele cheque, né? Tá, fiz isso. E eu fui tranquila fazer, não tinha nada, não sentia nem fazia o toque em casa, tudo, nada. E aí eu, lá fazendo o meu ultrassom, a médica, ela detectou 2 nódulos que eles não tinham do último ultrassom que eu tinha feito. E aí ela falou, Michele, eu vou ter que pedir biópsia, né? Eles estão um pouquinho, né, suspeitos e... Tu já tinha outros nódulos? Eu acompanhava, né, aqueles outros nódulos, né? Aqueles que as mulheres, muitas mulheres acabam tendo, né? E ela sugeriu a biópsia, né? E foi assim, eu costumo dizer que as pessoas me perguntam qual foi o momento mais difícil de tudo que tu passou. Foi esse. Foi a descoberta. Foi a descoberta. Eu não digo nem a descoberta. Foi aquela possibilidade. Foi né? o susto que a médica teve. Aquela questão, será? Porque naquele momento eu não tinha certeza de nada. Mas eu tinha certeza de alguma coisa, eu tinha nódulos, né, que eram suspeitos. E esse foi o momento mais difícil. E o processo da suspeita até a descoberta levaram alguns dias também, imagino, de angústia. Foram 2 semanas. Nossa. Foram 2 semanas, né? Conseguiu dormir nessas 2 semanas? Deb, então, tu sabe que às vezes a gente vai esquecendo algumas coisas, né? É muito engraçado isso. Ao mesmo tempo, eu ia trabalhava tudo, mas ao mesmo tempo era uma angústia, mas que era como se eu tivesse sendo levada, sabe? Eu ia no caminho, eu não olhava muito para os lados. E eu acho que quando tu passa por um susto desse, e esse momento que te bota ali, que tu vê a tua vida e a morte, né? Porque tu vê, né? Ali, eu tenho uma doença grave, né? O que vai ser daqui para frente, né? Quando eu lembro que eu fui até o trabalho, eu falo, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Né? O que vai acontecer amanhã, depois, daqui 1 mês, daqui 2 meses e daqui 1 ano? Será que eu vou estar aqui? Né? A tua vida, ela começa a ser, ela vai virando capítulos, né?
E é Cada dia literalmente é mais capítulos. um. Parece que é uma novela, né? Sabe aquela novela quando ela acaba naquele capítulo, tu só vai ver no outro Uhum. dia? E a minha vida, a partir daquele momento, ela começou a ser isso, né? Então eu vivia, sabe o que todo mundo fala? Viva o dia, faça aquilo que tu quer. Era assim, eu vivia aquele dia. Eu não ficava olhando muito o que poderia acontecer. Eu ia. E aí foram essas 2 semanas, porque quando eu fiz o exame, logo em seguida, no outro dia, os médicos, né, que estavam cuidando ali de mim, né, mastologista, ginecologista, enfim, eles já me deram todo o processo de biópsia, né, porque aí tu começa a fazer a biópsia, aí tu faz a ressonância, aí tu passa para tomografia, enfim, tu faz São aquela vários zona, exames. E esse ambiente vai te vai te sugando, sugando, te sugando. E fora isso, que não era só eu na história, era Uhum. comigo, mas eu ia arrastar várias pessoas comigo, né? Porque não é só a gente que sofre. Nesse E eu processo da acho, suspeita, para tua filha, por exemplo, não foi falado. não, Porque nada, confusão, tava imagina, né? tu e teu marido, nada, né? E as pessoas próximas e as ali, né? pessoas próximas, né? E aí tinha as pessoas que falavam assim, calma, não vai ser nada, Uhum. né? É só uma suspeita, tu vai fazer a biópsia e não vai acontecer nada. E aí, tu me perguntou se eu dormia, né? E eu dormia, porque eu falava, eu tinha, a minha realidade era aquela. Eu precisava dormir, né? Eu Uhum. precisava tocar minha vida, eu não tinha muita escolha, sabe? E eu sempre falo, eu tinha, ou eu me estagnava, eu ficava ali, sabe? Não fazia mais nada, ou eu tocava o barco, eu ia em frente. Então eu falava para o médico, olha, me fala o que eu tenho que fazer, como é que eu vou, né? O que eu tenho que fazer, qual é o meu melhor tratamento e a gente vai. E aí, aonde que estava a minha força maior? Era na minha filha, né? Ser mãe tem muito disso, te coloca numa Uhum. posição, gente, Se tu não de faz por ti, tu vai tu fazer pela vai filha. fazer pela teu filho, né? E eu acho que eu fiz mais por ela do que por mim, porque eu estava acabada lá dentro, né? Talvez tu se entregasse se não fosse. Exatamente, né? Porque quando eu pensava, né, às vezes antes da doença, se eu pensasse em imaginar que um dia eu teria um câncer, eu falava, gente, eu acho que eu morro só no Aham. saber, Só da notícia. só da notícia. E não, eu virei uma pessoa que nem eu sabia que eu era, gente. Isso é muito louco. Porque, e eu acho que as pessoas também acabaram me enxergando de uma outra forma. Eu presenciei, né, esse Sim. comecinho ali, né, Aham. da notícia e tal. E tu fazia a gente acreditar que tava bem. Por mais Quando que eu às vezes lá chegava, dentro não tava tanto. Às vezes precisava se ausentar alguma coisa. A gente, será que a Mi tá bem e tal? Daí tu voltava toda alegre, toda feliz. Sim. Ela tá ótima. Mas eu acho que eu me sentia, o câncer, gente, ele me deu muita força. E eu não falo isso da boca para fora, não, porque eu nunca me senti. Claro, a gente tinha os momentos ruins. Gente, a gente tá com uma doença, ninguém quer ter câncer, né? Uhum. Ninguém quer passar por isso. Mas ele me deu, ele ressignificou de fato, sabe? Ele me deu uma força, uma coragem de hoje eu saber que, cara, eu consigo fazer qualquer coisa que eu quero, sabe? Eu não vou me abater. Nada, eu já passei pelo mais difícil, né? Nada mais vai me abater tanto. Isso já foi uma prova para mim, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente sofria. E eu acho que eu encontrava essa força na minha filha. E aí eu comecei a entender tudo, né? Deus me mandou ela naquele momento certinho, Foi. porque ela ia me ajudar. E ela com já não era isso. um bebê, ela já era, né, uma criança ali que já estava, né, independente, né? Exato. E aí, claro, né? Quando depois daquelas 2 semanas veio o resultado da biópsia, veio a confirmação, né? Era um câncer de mama, eu teria que fazer a cirurgia. Eu comecei pela E tu cirurgia. descobriu sozinha? Tu tava no consultório sozinha? Como é que foi essa situação? Então, não, no dia que veio a biópsia, eu estava com o meu esposo.
Mas antes, né, eu ainda acreditava que, opa, não vai ser nada, eu vou, né? Aí eu estava sozinha, mas eu já passei depois, né, que veio a questão de que eu fui no mastologista, o mastologista falou, Michele, teu exame deu um pouco suspeito, tenta chamar alguém para vir aqui, eu quero conversar um pouquinho contigo, com a outra pessoa, vou te explicar que tu realmente vai passar pela biópsia e eu vou te explicar tudo. Talvez não seja nada, mas é bom eu já te explicar. Mas enfim, e aí eu passei por todo esse processo, depois faltava uma semana para o Natal, eu nunca me esqueço. Quando tu descobriu, era assim pertinho? Sim. Quando eu descobri, faltavam 3, quando saiu o resultado da biópsia, faltava 3 dias para o Natal. Nossa. A gente estava trabalhando, né? A gente estava trabalhando, era festa de final de ano da empresa. E nesse dia, o mastologista, depois já tinha saído o resultado da biópsia, o mastologista mandou uma mensagem para mim, Michele, venha no meu consultório, o seu resultado já saiu. E aí, aquele caminho do trabalho até o consultório foi também desgastante para mim, assim, porque ali eu já meio que parecia que eu já sabia. Chamou pessoalmente. Chamou pessoalmente, a coisa deu ruim. E aí foi. Então, ele me falou que eu ia ter que passar pela mastectomia, a retirada, né? Para quem não sabe, a mastectomia, eu retirei a minha mama direita, né? No mesmo dia que eles fazem a retirada, eu já coloquei a prótese. Então, dá para fazer isso? Já, é muito importante, né? Eu também não sabia, porque quando ele me falou que eu ia tirar a mama, e eu falava, ai meu Deus, eu falei, doutor, e quando que a gente coloca a prótese? Porque não, né? A gente fala, mas é só uma mama, é só o seio. É o seio, gente. A gente está tirando uma parte do nosso corpo, né? Tu sempre se viu com aquela parte, né? Imagina, como é que eu vou ficar, né? É um choque muito grande. Ele falou, não, no momento da cirurgia, a gente já vai colocar a tua prótese, né? Então, isso tem opção que sim e opção que não. Tem mulheres que não querem, é uma opção. Mas te dá o direito, né? De colocar. Eu sempre achei que tinha que esperar a recuperação também, tudo mais. Tem mulheres que colocam um expansor, que eles chamam, né? Porque depois eu acho que vai passar por outros processos. Tem médicos que preferem, mas o meu médico, o protocolo era esse, fazer a cirurgia, retirada da mama, coloca a prótese. Então, tu já sai do centro cirúrgico com um susto um pouco menor, né? E aí, só que naquele dia que eu recebi a notícia do mastologista, né? Que eu estava, de fato, com câncer de mama, a primeira coisa que eu pensei foi quem? E a minha filha. Eu sou mãe. O que vai acontecer? É porque quando a gente fica gripado, a gente já fica, não posso ficar doente. Eu tenho uma filha. Imagina. E aí? Porque tem um processo da recuperação da cirurgia, né? E eu foi a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi, e agora, né? E agora? Eu tenho que seguir esse barco, eu tenho que estar com toda a minha fé bem, bem forte, eu tenho que me amparar de tudo que for positivo, porque eu tenho que seguir. E como que foi falar pra ela, assim, que tu ia fazer uma cirurgia, né? Como Aí começou a parte lúdica da história, né? Tem que tirar força da onde não tinha para poder criar todo... A parte da cirurgia foi a questão de que eu ia botar uma prótese de silicone, né? Então, Michele, mas tu não falou da doença para ela? Não, naquele momento eu não me sentia confortável para falar ainda. Sim. Ela, na época, tinha acabado de fazer 5 anos. E eu acho que naquele momento não era. Ela precisava... Eu precisava entender um pouco mais o que estava acontecendo. E eu não queria mexer com a questão emocional dela naquele momento. A tua base também não estava boa para fortalecer ela e tudo mais. Como é que eu ia falar de uma ela talvez ia te encher de perguntas que tu não estava preparada para responder. E para elas, o que era, né? Tá doente, né? O que era? Eu ia chegar para minha filha e ia dizer... Às vezes não tem uma referência na família de doença, não sei. Isso, eu ia dizer, olha, minha filha, a sua mãe tem uma doença grave que... Ia assustá-la. Eu ia assustar e para mim não fazia sentido naquele momento eu abrir o jogo ali para ela, né? E aí, volto a dizer, né? Eu tive muito a parceria da minha família, né? Para isso, né? Que me ajudou a conduzir isso também de uma forma mais tranquila. Só que essa menina, aquela pequenininha, tá crescendo, né? E às vezes eu me vejo que... Às vezes vem algumas perguntas, né?
Ô mãe, por que seu cabelo tá demorando tanto? Por que cortasse mesmo o cabelo, né? E aí, quando veio a notícia de que tu iria pra cirurgia, tu já sabia que teria que fazer a A químio químio depois, ou não. ainda não? Não. Eu, lá no início, a gente tinha muita confiança que eu não ia precisar passar pela químio. Mas no centro cirúrgico, eles fazem um teste, né? Que eles fazem um testezinho num linfonodo, que é o sentinela. Né? Eu vou ver se eu consigo explicar aqui, até, né, para explicar para as Sim. mulheres. Eles costumam, né, fazer um teste de um linfonodo sentinela, que seria como se fosse o primeiro, sabe, da cadeia ali né, dos linfonodos ali. E no centro cirúrgico, o meu teste deu negativo, ou seja, muito tranquilo, muito bom. O médico limpou tudo, o linfonodo sentinela deu negativo, então estava tudo se encaminhando que a Michele não ia precisar passar pela quimioterapia. Só que esse exame, eles pegam um linfonodo, eles levam para um exame mais aprofundado. Eles fazem um teste no centro cirúrgico, mas mesmo assim eles levam depois para fazer um exame mais aprofundado. E aí, nesse exame mais aprofundado, eu caí naquela margem dos 2%, 3%, e ele veio positivo. E aí, 2 semanas depois de ter feito uma mastectomia, com a colocação de prótese, eu tive que voltar para o centro cirúrgico. Por quê? Eu tive que fazer um esvaziamento axilar. Ou seja, eu tive que tirar mais linfonodos, porque o medo do médico era o quê? De que esse linfonodo sentinela tivesse passado células ruins, né, malignas, para a corrente sanguínea. E aí o negócio começa a se alastrar. Então, assim, eu tomei um outro susto 2 semanas depois de ter passado pela mastectomia. Eu tive que voltar para o centro cirúrgico. Ele precisava ter certeza que apenas o sentinela tinha sido, né, agredido ali naquele momento, né? E aí, graças a Deus, foram tirados 11 linfonodos, né? E aí todos deram negativo. Então, mas mesmo assim, eu tive que passar por 4 sessões de quimioterapia, né? E aí veio aquele susto da quimioterapia, porque até então estava quase que tudo se encaminhando para não passar pela quimio, né? E eu tive que passar pela quimioterapia. E aí, consequentemente, vem a queda do cabelo, né? O cabelo começa, de fato, a cair. Eu fiz a minha primeira sessão, 2 semanas depois... Ele já cai depois da primeira sessão, já. O meu já caiu depois da primeira sessão. Eu fazia quimioterapia no intervalo de 21 em 21. Então, eu fiz a primeira. No 15º dia, o meu cabelo começou, eu passava a mão nele e ele estava caindo. E aí, eu tive que pensar, porque aí o impacto, né? Ia quando ser tu um corta... visual, né? Ia ser um visual. Tanto para mim, quanto para todo mundo que estava ali. E o que eu ia fazer, né? E eu sempre fui muito apegada com o meu cabelo, gente. Né? Vocês loiras sabem, eu era loira. Loira, cabelo comprido. Acho que eu conheço a Michele há uns 15 anos, mais ou menos. 10, 15 anos, sempre loira. Uns 10 anos. 10 anos. A gente não pode entregar a idade, só 10 anos. Uns 10 anos, ia sempre loira, né? Então, eu tinha essa questão da minha imagem, né? Eu ia perder isso também, né? E eu também tinha uma criança pequena dentro de casa. E como é que eu ia conduzir tudo isso? Né? E aí eu falei, Isabel, a mãe usou um shampoo. Também foi pro lúdico. Eu também fui pro lúdico. E o shampoo tá fazendo, olha só, o meu cabelo tá caindo, minha filha. E aí ela, ai meu Deus, mas qual foi o shampoo? Eu não vou usar de jeito nenhum, mãe. E aí eu já estava tentando dar entrar nesse cenário para ela, nesse ambiente. Eu estava criando esse ambiente para ela. Até que chegou no 18º dia, eu olhei para o meu esposo e eu falei, vai ter que ser hoje, porque eu não aguentava, eu só andava de coquinho, né? Porque o cabelo já estava caindo. E eu falei, filha, será que você não tem uma vontade de fazer uma coisa? Ela assim, o quê, mãe? Vai lá, pega a tesoura que tu vai cortar o meu cabelo hoje. E aí ela foi à loucura, né? Porque dar uma tesoura na mão de uma criança de 5 anos deve ser a festa. E pode assim, mesmo, mãe?
E aí eu falei, vai, corta. E ela cortava e ela entrava, ai, meu Deus, mas mãe, calma, o cabelo vai crescer. E Ai. ela assim, E tu registrou esse momento? registrei, tá lá no meu Instagram. E E tu, tu mas acha- como é que foi a sensação na hora? É, eu ia Chorou, perguntar. se emocionou? Essa parte lúdica te ajudou também a passar por Foi. isso ou não? Sim, É. sim. Eu dei aquela engasgada, sabe? Aham. Os olhos encheram água, assim, mas eu segurei firme porque tinha que ser. Por ela. Por É, ela por ela. também. E até porque o momento estava muito divertido, gente. Porque ela tava né, aquilo. Em êxtase. Eufórica. E também porque chega um momento que tu vai ver o teu cabelo tá caindo. E a gente começa a pegar ranço, sabe? Porque... É pior, né? Sabe? Tu vai tomar um banho e o cabelo cai. Tu vai pentear o cabelo, sabe? Eu já tava com aquela vontade. Só que, Faltava a coragem. né? E aí depois meu esposo veio e raspou. Então eu fiz todo esse processo na minha casa mesmo. E eu tenho certeza que não foi traumático para ninguém naquele momento, porque a gente tentou fazer daquela cena ali um momento divertido, né? E eu acho que eu conduzi muito bem. Eu tenho muito orgulho dessa parte. Eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito. Não gerou né, naquele momento. um trauma, uma dor maior pra ela Pra também, ela, né? Pra ela. Sabe? Chegar em casa e às vezes ver a mãe sem cabelo, né? Ela acompanhou, ela passou por esse momento Foi muito legal. de uma forma mais lúdica. Só que como eu estava comentando com vocês, né, meninas, ela tá crescendo, né? E ela tá lendo, né, já. Então, às vezes ela pega o meu telefone, ela dá uma bisolhada ali, dá uma olhadinha no meu Instagram. Então, às vezes vai vindo algumas perguntas do tipo, eu tomo remédio, né? Para quem não sabe, a parte do meu tratamento, eu também tenho que tomar remédio diário. Então, às vezes, esqueci o meu remédio. Aí, esses dias veio uma pergunta, mãe, mas por que a mãe toma um remédio todo dia? Né? Por que a mãe precisou cortar o cabelo mesmo? Já né? tá Ela vai ficando entender. mais esperta. E o assim. cabelo tá demorando tanto para crescer, né? Eu achei que seria mais rápido, né? Então E tem daí teu essas cabelo tá crescendo também da cor perguntas, natural, da né? cor natural, que ela não que tava ela acostumada. não tava Nunca tinha te visto assim, acostumada, o pretinho. E aí vem um monte de perguntas e eu tô vendo que tá se aproximando do momento que eu vou ter que conversar um pouquinho com ela melhor, né? Até porque o meu tratamento eu tenho mais 3 anos aí pela frente de tratamento, né? E Porque tu ela entrou vai dar- na remissão. Eu entrei na remissão. Depois que a gente passa, eu passei pela quimioterapia, né? Eu fiz a mastectomia, depois eu fiz a quimioterapia e a radioterapia. E hoje eu faço a hormonioterapia, que é o quê? Eu tomo uma medicação diária, e de 3 em 3 meses eu faço uma injeção no abdômen para bloqueio dos hormônios pelo ovário, né? Eu faço um bloqueio ovariano. O meu tipo de câncer é um tipo que ele é positivo para os hormônios, progesterona e o estrogênio. Quando foi feita a biópsia, no núcleo do tumor foi encontrado progesterona e estrogênio. Ou seja, os hormônios te causaram isso? Não necessariamente, mas uma forma que os médicos sabem de fazer com que o meu câncer não retorne é fazendo esse bloqueio hormonal, para fazer com que essas células, né, Que meio que alimenta elas. assim. uma forma popular para que as pessoas Sim. entendam, né? É uma forma, então eu tenho que bloquear o hormônio. Então eu não posso fazer reposição hormonal, eu não posso, né, tomar um anticoncepcional, enfim, nada que alimente isso, né? Então eu bloqueio os meus hormônios. Ao bloquear os meus hormônios, o que acontece, meninas, mulheres, meninas, mulheres, Galera, mulheres. eu entro numa menopausa precoce. Então, E os efeitos disso no corpo também, tu ainda vive numa constante, assim, né? gente, eu queria andar com um ar-condicionado no meu corpo, porque os calores, eles são... Tu já sempre foi uma pessoa calorenta, né? Sempre. Eu ligo o ar-condicionado. E aí acontece isso, né? Vem aqueles fogachos, né? Os famosos fogachos. Então, eu entrei numa menopausa química, né? Quimicamente, né? Eu tô fazendo o meu corpo... agilizei 10 anos da minha vida, né? Então, algo que talvez aconteceria lá perto dos 50, ou após os 50 anos, eu estou vivendo agora com 42, 43 anos, né? Foi quando eu iniciei a hormonioterapia.
E é aquela injeção, que é uma injeção que eu faço bloqueio no ovariano, né? Ela causa ainda mais esses calorões, né? Mas, graças a Deus, o sintoma mais forte que eu tenho é o calor, né? Esse calor intenso. E de tudo que tu viveu, agora tá sendo a parte mais tranquila, né? Desde o início do processo. Claro, né? E se faz parte do meu tratamento, tomar medicação diária e fazer todo esse processo, vamos lá, né? Isso a gente quer a nossa cura definitiva, né? Passar por esses 5 anos sem resquício nenhum da doença, né? E para vir a cura. Até tu falou ali, né, que a Isabel, ela tá começando a ler, tá começando a ver, e é um assunto que vai permanecer pra ti, né? Faz parte da tua história. Então, tu vai ter, né, de chegar o momento de contar pra ela, porque ela não vai só ler no teu Instagram, Não, ela precisa ela saber. vai vivenciar isso contigo, né? E ela precisa saber por mim, né? Uhum. De que ela foi uma fonte de muita inspiração, né? Porque eu quis acompanhar, porque eu só pensava assim, ó, gente, eu quero ver essa criança crescer. Tu teve medo disso, assim, de... Porque a gente viu muita, né? E quem te acompanhou, né, também nas redes sociais, viu muita força, Sim, né? Não viu? as Claro que a pessoas gente falam. sempre fala aqui no programa que a gente mostra nas redes sociais também a melhor parte, né? Sim. Mas teve momentos que tu teve medo também por ela, de não acompanhar, talvez... Foi o momento que veio de fato o diagnóstico ali, sabe? Esse momento foi o momento que eu tive mais medo. Depois a gente vai se alimentando de tanta esperança, gente, de tanta força, com o apoio que eu recebi das pessoas, com carinho, né? Eu recebia tanta energia positiva que isso meio que foi vindo junto comigo. E tem outro ponto que eu falo que foi fundamental na minha caminhada, né? Na minha trajetória ali com o câncer, que foi a questão da minha fé, né? Eu sempre fui uma pessoa de fé, mas aquela pessoa que, sabe? Que às vezes, né? A gente, né? E foi incrível como isso fez toda a diferença no processo, né? A gente acreditar que vai dar certo, que que a nossa fé, que a gente acreditar em Deus, né? Ou enfim, acreditar em algo que te faça bem, que ele muda, né? A nossa forma de ver as coisas, né? Aquilo vai te dando uma energia que isso que nos dá força, sabe? Isso nos alimenta. E eu acho que esse foi um ponto fundamental. Por isso que eu falo que ter passado pelo câncer me trouxe também coisas muito boas, né? Eu não fiz do ano de 2023, que foi quando eu passei por todo o processo, um ano de tristeza, sabe? Eu acho que o estar aqui hoje com vocês, poder desfrutar e contar essa história para vocês é algo que eu e passar para outras pessoas é algo que eu guardo com muito carinho, que eu faço com muito prazer, sabe? Isso não tem preço. Já se tornou teu propósito também. Eu acho que quando a gente passa por esses momentos, a gente precisa entender que o nosso testemunho também vai ajudar outras pessoas, né? De saber que o câncer não é não é uma sentença de morte, gente. Né? Hoje a medicina evoluiu muito, a gente tem muitos recursos, né? Eu conheci muitas meninas da minha idade, meninas mais novas, que também estavam passando, né, pelo mesmo momento. E a gente hoje se vê e a gente fala, gente, a gente conseguiu passar por tudo isso. E isso não tem preço, não tem ninguém que tire da gente a nossa história, né? É tão legal te ouvir falar, né, de como tu encarou tudo isso com a tua filha, porque eu acho que toda mãe, né, toda mulher, quando vira mãe, um dos maiores medos passa a ser acontecer, eu não quero jamais que aconteça algo comigo, mas não por mim, mas pela minha filha. Então a gente sempre tem esse medo, né? Quantas vezes eu já me vi tomando banho, sabe quando a gente fica divagando assim, né, pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser da minha filha? Eu que dirijo, né? Então eu fico pensando, às vezes a gente tá dirigindo e fala, gente, tem que tomar mais cuidado para não sofrer nada. Né? Algum acidente, alguma coisa que Deus o livre, como é que a gente pensa muito isso, né? Uma coisa que isso é uma coisa que não tá nas redes sociais. Né? Que a gente não fala sobre isso, né? Porque é um medo muito íntimo, né? O medo de sofrer alguma coisa. Mas legal que ao mesmo tempo que a gente aumenta o medo, é bem como a Graça falou, né? Meu Deus, como eu tenho que me cuidar. Aumenta o medo, mas aumenta o cuidado. Olha como te deu força
força também isso, né? Te deu um ânimo. É que, na verdade, o medo, ele é bom, vamos dizer assim, né? Ele é necessário só para te dar mais cuidado para fazer as coisas, mas para ele não te paralisar. Então, assim, ó, eu tinha o medo da doença, sim, lógico, mas eu não podia fazer com que ele crescesse mais do que a minha esperança de sair daquele momento bem, sabe? Eu precisava ser mais forte do que a doença, né? Deus não me trouxe aqui, não me deu esse momento para viver para eu desistir agora. Ele quer que eu continue, né? E olhar para minha filha, olhar para Isabel e saber que ela depende também de mim para passar por algumas coisas, que eu preciso estar com ela e ajudar ela nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, eu não podia pensar duas vezes, eu tinha que pensar por ela e por mim. E é tudo no momento certo, né? Ela tá crescendo, daqui a pouco, no momento certo, tu vai contar pra ela, porque ela também já tá mais madura, né? Em toda a situação. Né? E eu acho que eu vejo, né, que ela vai sentir muito orgulho disso, né? Né? E eu acho que isso vai ser um pouquinho da minha história para ela daqui para frente saber, nossa, como a minha mãe passou de uma forma forte para uma questão difícil, né? E eu acho que isso vai servir como inspiração para ela também. E é isso que eu quero deixar. As crianças identificam muito com a gente, né? Isso. Então, ela já te olha, se inspira te vendo hoje, né? Do jeito que tu se mostra pra ela. Imagina quando tu falar dessa superação, né? Isso. Ela vai sentir Exato. a filha da super-heroína. Não, nem tanto da Se a mãe conseguiu, eu acho posso tudo. Exato, é de saber de que os momentos difíceis, eles acontecem, né? Mas a gente precisa saber sair, né? A nossa vida, ela não é assim, né, gente? Ela tem isso aqui, ela faz isso e ela faz isso. E o importante é, quando ela tá aqui embaixo, a gente saber como a gente sai daqui para voltar, né? Então, isso eu quero passar para ela, né? E eu acho que um pouco da minha história para ela conta um pouco disso, né? De saber sair de uma situação difícil e fazer daquilo algo que inspire, né? Que motive outras pessoas, principalmente que motive outras pessoas. Tu sempre foi, né? Te conheço há bastante tempo, sempre foi uma pessoa iluminada, né? Que a gente tá junto e ela, né? Ela traz esse clima bom pro ambiente, né? Mas a gente percebe o quanto tu ficou ainda mais iluminada depois de passar por todo esse processo, né? Eu que acompanhava a tua dor de longe, né? Acompanhando nas redes sociais. Às vezes eu olhava e, sabe, me doía. E aí eu via os teus vídeos e falava, meu Deus, mas ela tá maravilhosa. Exatamente, aí me curava, aí me acalmava. Aí tu me acalmava e eu nem sou tão próxima. Então, eu imagino o quanto isso também mudou a tua vida também, né? Te trouxe uma luz diferente. Eu acho do que já tinha. Eu me redescobri, né, na doença, né? Também, né? Eu não me via assim tão forte, né? Antes da doença. Eu sou a última filha de 6 filhos, né? Foi. A minha mãe me teve já, né? Lá nas últimas, na raspinha do tacho. Então, quando eu nasci, os meus irmãos, eu tenho um irmão que tem 60 e poucos anos, outros 50, foi uma escadinha, né? 6 filhos, vocês podem imaginar. Então, assim, eu era a caçulinha, né? Além de pai e mãe, eu também tinha outros pais e outras mães, que eram os meus irmãos. Então, eu sempre fui também muito, em alguns momentos, protegida, né? Porcelaninha, assim. Exato. Então, eu me sentia forte, mas às vezes eu não demonstrava essa força, né? Eu não deixava que as pessoas vissem que eu também era forte, que eu também sabia fazer as coisas, sabe? E naquele momento que eu descobri a doença, eu tive que deixar esse lado vir, né? Então, as pessoas começaram a me ver com essa força que era algo que já estava em ti. E que já estava, só que eu nunca tive, sabe, na beira do penhasco ali? A necessidade. Eu estava a um passo e eu precisava
voltar, né? E eu consegui ter essa força para voltar. E eu acho que isso transpareceu para as outras pessoas também. Então, hoje, quando as pessoas me falam, mas tu tinha tanta força, tu tinha, né, a gente... Porque também era uma forma de eu estar ali segura, sabe? De eu estar forte, né? Eu precisava tirar de dentro de mim isso para mostrar também para as pessoas. E eu acho que também porque era algo que eu precisava mostrar, sabe? Eu não queria mostrar uma Michele fragilizada também. E não é porque, por que tu não pode chorar? Não é sobre isso. É de mostrar que a doença, ela não estava me fazendo tão mal, sabe? Que eu consegui tirar dali coisas boas. E isso é possível, né? Não é porque tu tá com um diagnóstico ruim que tudo vai se perder. Não, né? Eu consegui tirar coisas boas. E eu queria passar para as pessoas que eu consegui tirar coisas boas, né? Que eu consegui dar um outro sentido para aquilo tudo. Né? Tu conseguiu passar esse recado, com Conseguiu. toda certeza. Eu acho que não, né? Não é querer passar as coisas só a boas. Não, é porque eu estava vivendo aquilo ali mesmo, né? Tinha momentos difíceis? Tinha. Mas eu conseguia tanto, gente, que eu fazia quimioterapia num dia, no outro dia eu estava indo para a academia. E não é mentira, é verdade. E é um detalhe, né? Como que foi cuidar da tua saúde, né? De alimentação, de... Tudo mudou, né? Mas eu me propus a fazer isso. Mas assim, né? o quanto o emocional estando bem ajuda na cura do físico também. Na verdade, a questão do câncer é muito mais emocional. Né? Essa questão da nossa cabeça. Não estou dizendo aqui que o emocional vai te dar. Não, nada a ver. Mas a questão da tua cabeça, do teu emocional tá bem, vai te ajudar muito no teu tratamento. Por isso que eu falo, a questão da nossa fé, né? A questão da nossa alimentação, a atividade física, o exercício físico, isso ajuda muito. Então, quando eu falo que eu ia lá, fazia quimioterapia, ficava 3 horas lá, recebendo as gotinhas da cura, né? E voltava para casa e não tinha vômito, e me alimentava tranquilamente, e levantava cedo para ir para a academia no outro dia, não é mentira, é verdade. E eu passei por isso. Todo mundo vai conseguir, Michele? Não sei, porque cada caso é um caso. Tem pessoas que fazem um tratamento um pouco mais demorado, mas o que eu quero dizer é que eu consegui. Se eu conseguir, outras pessoas também podem, né? Então, eu quis passar isso e eu acho que eu consegui e tá tudo bem, tudo certo, né? E que lição, né, é gente? isso. Não só em relação ao câncer, né? Mas às vezes tem mães nos assistindo e que estão passando por alguma Uma situação, por alguma doença, por alguma, né? Enfim, alguma situação difícil que não sabe como contar pro filho, não sabe como lidar. De repente aqui vem uma ideia, uma dica de como conduzir. O lúdico, ele ajuda muito, né? Muito. E é de cada um. Fica também. leve. Tem mães que já preferem, né? Deixar isso mais e contar, enfim. Mas eu não me sentia confortável naquele momento. E aí eu acabei levando essa questão mais pro lúdico, né? E que eu acho funcionou. E funcionou, né? E vai chegar no momento que ela vai saber e ela vai ter com certeza orgulho de tudo isso. Certeza. Michele, obrigada. Já deu, Nós temos já, infelizmente. Gente, mas assim, tu falou que ela vai ter muito orgulho de ti, com certeza. E a gente tem muito orgulho de ti, de poder te conhecer mais de perto, né? De saber que isso é de ti, sabe? O que tu passou, né, durante todo o processo. E agora o quanto com certeza tu vai ajudar a curar muitas mulheres, né? Nesse pós, né? Naquilo que Deus nos cura, a gente cura. E é realmente isso que acontece. E não só no câncer, né? Mas qualquer outra coisa. Como eu falei ali, me doía e tu me curou com a tua força. Né? E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui está sendo curado também pelas palavras da Michele. Obrigada, tá? Por não só por estar aqui, mas por ter se permitido viver e com intensidade cada momento. Saber trabalhar, se entregar, né? Se entregar para Deus também. É maravilhoso. Obrigada por vir compartilhar isso com a gente. Ela sempre teve algo a dizer.
a gente fala, né, Mi, que a nossa história se conectou muito bem, né? Que foi bem no momento que tu tava saindo, eu tava chegando, né? A gente se encaixou certinho. E como a tua vivência, antes mesmo da doença, de qualquer outra coisa, já é um marco nas nossas vidas. E a tua experiência, tu sempre teve uma palavra para falar pra gente, tu sempre foi uma amiga presente em todas as pessoas que te conhecem próximo, sabem disso, assim, que tu é uma amiga mesmo. Tu nunca deixou de dar força, de conversar, de dar um puxãozinho se for. Então, é uma honra, assim, ter aqui tu com a gente no nosso programa, fazendo que mais pessoas conheçam também a Michelle que a gente conhece, né? Verdade. Gente, eu ficaria aqui horas falando com vocês, porque são 2 assuntos que eu tenho muito prazer de falar. Eu gosto de dar esse testemunho mesmo. É a questão da maternidade, né? A questão dos filhos, né? De falar de criança. Eu acho que a gente precisa falar mais disso, falar das mães, sabe? Falar de todo esse universo, sabe? E falar de parte da minha história, né? Hoje eu não vejo o câncer como algo ruim na minha vida, mas como algo que me transformou para uma pessoa melhor, né? Tenho certeza absoluta que Deus não me colocou neste caminho à toa. Ele quer que eu vá adiante e que eu passe essas informações, sabe? Ele me usou para poder ajudar outras pessoas, né? Eu tenho certeza disso. Eu acho que meu propósito também é esse, poder ajudar outras pessoas, né? E eu agradeço muito, foi um prazer mesmo. Podem me chamar quantas vezes for necessário. Eu acho que assim a gente tem que marcar para trazer os nossos pequenos aqui, eu acho. né? Eu tô louca pra trazer. Já pensou ainda? Fazer um bate-papo aqui com os pequenos ali? Bota. Não, aí a Bebel blogueirinha vai entrevistar. É verdade. Nossa, eu já consigo imaginar esse momento. Né? Trazer o Oliver, a Aurora. Então, a gente poderia fazer um desse. Legal. Vai ficar muito legal. E agradecer mesmo pelo carinho. Adoro vocês, são 2 amigas do meu coração, tá? Muito obrigada. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. Obrigada, né? Você que nos acompanhou até aqui. Obrigada de novo às nossas parceironas que fizeram esse programa gostoso acontecer. A Inti Clean, Mari, beijo. E a Luri, Júlia, maravilhosa também. Beijo. Obrigada, pessoal, mamães que estão aqui assistindo a gente, que se conectaram um pouquinho com a história da Michelle. Então, deixa aqui nos comentários, lá no nosso Instagram também. E já comenta aqui o que acharam, né, dessa história maravilhosa de superação da Michelle. Quem passou por histórias parecidas também já aproveita a gente quer saber também. Deixa seu testemunho aqui também pra gente trocar ideia, gente. Estamos todas juntas, Verdade. né? Se fortalecendo, essa é a ideia. Papo de mãe, as mães se fortalecendo aqui. Um abraço pra você. Amanhã não tem podcast, mas tem Pode Papo de Mãe no Instagram. A gente se vê por lá. Tchau. Tchau.